Bom, vamos lá? Olá, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui em mais um diálogo para a sustentabilidade. Meu nome é Rafaela, eu faço parte do programa de extensão UFO Sustentável, assim como a Carolina, a Jasmine e a Alice, que estão aqui comigo. Então, vou nos apresentar aqui rapidinho. Bom, eu sou bióloga, especialista em gerenciamento ambiental e mestra em sustentabilidade pela Universidade de São Paulo. A Carolina é aluna aqui da UFES de São Mateus, graduando em biologia e também representando aqui o programa Pet Prod Bio. A Jasmine também é aluna de graduação aqui da Biologia, da UFES de São Mateus, também representante aqui do Pet Prod Bio. E a Alice, também graduanda aqui da UFES, Engenharia Química. Bom, eu e a Carolina vamos mediar essa live, né? Fazer a mediação dessa live, e a Alice e a Jasmine vão nos auxiliar aí nos bastidores com a plataforma. Ok? Bom, antes de começar, então, eu vou falar rapidinho, né, do que se trata o evento, para quem está nos assistindo aí pela primeira vez. Esse evento de extensão, Diálogo para a Sustentabilidade, ele está vinculado ao programa de extensão UFES Sustentável. É um programa aqui da UFES Campus São Mateus, coordenado pelo professor Rogério Oliveira Faleiros. E o evento, ele surge a partir da necessidade de realmente a gente estudar sustentabilidade, né? Nós fazíamos, então, grupos de estudo, e nesses grupos nós sentimos a necessidade de ampliar o nosso conhecimento sobre sustentabilidade, aprofundar esse conhecimento, para entender a sustentabilidade de uma forma um pouco mais complexa, né? Não ficar aí apenas de uma forma superficial. E, por isso, nós resolvemos, então, montar esse grupo de estudo, e devido à pandemia, então, nós tivemos que fazer de forma remota. O que foi ruim, né? Porque a gente perdeu o contato físico que a gente tinha nos nossos encontros, mas, ao mesmo tempo, foi importante pelo fato da gente poder trazer pessoas de fora para dialogar com a gente e também abrir esse diálogo aí para mais pessoas de fora da UFES também poder dialogar com a gente. Então, esse evento, ele acontece mensalmente, no final de cada mês. A gente seleciona um tema e, então, convida pessoas para virem dialogar com a gente, tratando sobre esse tema. E aí, para quem está nos assistindo e quiser saber um pouco mais sobre os próximos eventos, é só se inscrever no canal para receber aí a notificação dos próximos meses. Bom, o tema dessa semana é Justiça e Racismo Ambiental. O porquê falar de justiça e racismo ambiental quando a gente trata de problemáticas ambientais. E agora a Carol vai fazer a apresentação aí dos nossos convidados. Então, vou apresentar nossos convidados. Uma é a Fabiana Barbie, que é cientista social graduada pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em ciência ambiental pela Universidade de São Paulo, doutora em Ambiente e Sociedade pela Unicamp, pesquisadora de pós-doutorado também pela Unicamp. É pesquisadora visitante em várias universidades, autora dos livros Cidade Sustentável e Mudanças Climáticas e Respostas Políticas nas Cidades. Membro da Rede de Pesquisadores em Ambiente e Sociedade. Outro convidado nosso é o Sandro José, que é antropólogo bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em Antropologia Social na Universidade Estadual de Campinas, doutor em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense, professor adjunto de Ciências Sociais e nos programas de pós-graduação em Ciências Sociais e Direito na UFES, membro do Comitê de Quilombos da Associação Brasileira de Antropologia, desenvolve também projetos de pesquisa e extensão sobre relações étnico-raciais, patrimônio cultural e direitos humanos. É consultor da temática povos e comunidades tradicionais. Muito bem, ficou legal, hein? Eu já agradeço a participação de vocês. Vocês vão ter 30 minutos, cada um vai começar com a
a apresentação da Fabiana. Já agradeço muito a Fabiana por estar aqui e passo a palavra para ela. Vamos lá. Bom, muito obrigada. Sou eu quem agradeço o convite feito através do professor Rogério e agradeço toda a organização também do evento. É um prazer também conhecer o professor Sandro e um pouquinho mais sobre o seu trabalho hoje. Eu quero enaltecer a importância desse evento, desse espaço de debate sobre temas que são tão relevantes para as sociedades contemporâneas. Especificamente o tema de hoje, justiça ambiental e racismo ambiental, é um ponto focal nas discussões sobre sustentabilidade. Não tem como existir justiça ambiental sem que haja justiça social, esse é o primeiro ponto. Nós temos que pensar mais nessas relações, nas conexões entre a sociedade e o ambiente no horizonte da sustentabilidade. Então, não é possível fazer essa separação, né, do que é o social, o que é o ambiental, mas sim pensar mais nessas relações e nessas conexões. E no contexto das mudanças ambientais globais que estão em curso, a minha fala vai se centrar num dos maiores desafios desse século, que são as mudanças climáticas, e um tema sobre o qual eu tenho trabalhado já há algum tempo. Eu vou falar um pouco, bem rapidamente, sobre a minha trajetória, para que vocês também entendam um pouco o recorte da minha fala. Ai, desculpa, eu não cumprimentei o pessoal que está assistindo, isso é porque a gente fica tão nervoso quando a gente está do lado de cá, então uma boa tarde a todos que estão nos assistindo e acompanhando também, né? A gente vai se comunicar através do chat, né? As perguntas vão chegando, então fica um pouco assim, impessoal, né, no começo, mas a gente vai se acostumando com esse formato novo aí também, né? Bom, eu tive contato com o tema de mudanças climáticas pela primeira vez quando eu trabalhei no ICLEI, que é uma organização internacional, é uma rede de governos locais que trabalha com temas de sustentabilidade. E aqui no Brasil tem muitas cidades que integram essa rede do ICLEI. Eu trabalhei no escritório de São Paulo, né? Naquele momento era o ano de 2008, mais ou menos, e o tema de mudanças climáticas, ele estava fervilhando na agenda política internacional, na grande mídia, em tudo que era lugar. O IPCC tinha acabado de lançar o famoso quarto relatório de avaliação, que afirmava com maior certeza que as atividades humanas são, sim, responsáveis, em partes, né, pelo agravamento das mudanças no sistema climático. Então, isso foi um momento importante, um momento de inflexão nesse debate sobre o tema. Ao mesmo tempo, o filme do Al Gore, Uma Verdade Inconveniente, também nessa mesma época, contribuiu para o tema ganhar a opinião pública, e aqui no Brasil, tudo isso reverberou de uma forma positiva, de uma forma frutífera, porque em 2009 foram aprovadas as primeiras políticas climáticas no nível municipal, estadual e depois a federal, né? A primeira cidade foi São Paulo, no mês de junho de 2009, depois veio a política estadual de São Paulo, no mesmo ano, e lá no finzinho do ano, já, né, colado com a Convenção do Clima da ONU, a Política Nacional de Mudanças Climáticas, todas com metas voluntárias de redução de gases de efeito estufa. Então, foi um momento bastante importante, e eu vi tudo isso acontecer, quer dizer, era muito interessante, eu vi toda essa mobilização política em torno do tema, e resolvi me aprofundar, pesquisar mais sobre isso, por isso eu fui fazer o doutorado no Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp, sobre políticas climáticas nas cidades. E desde então eu tenho me dedicado a entender a governança das mudanças climáticas nos espaços urbanos, nessa pesquisa de pós-doutorado que eu estou fazendo também nesse momento no NEPAM. Então, para começar essa discussão, né, por que nós estamos falando de cidades? Primeiro porque é no espaço das cidades onde são produzidos esses riscos, né, onde ocorrem as atividades que mais contribuem para o agravamento das mudanças climáticas, que é a queima de combustíveis fósseis para transporte, energia, também a geração de resíduos sólidos,
dentre outras atividades. E segundo, porque também é no espaço das cidades onde os impactos decorrentes das mudanças no sistema climático são sentidos. Então, é o espaço onde o risco ele é mais produzido e mais sentido, né? Porque é onde está a maior parte da população mundial hoje, nas áreas urbanas. Isso também acontece aqui no Brasil. Essas imagens aéreas que eu estou mostrando aí nesse slide, né, da cidade de São Paulo, são sempre impactantes, a gente vê realmente esse adensamento. Bom, a gente pode também pensar que o lado positivo dessa história é que 60% da infraestrutura urbana que está prevista até o ano de 2050 ainda vai ser construída. Então, é possível que seja construída de forma a reduzir as desigualdades sociais e, portanto, promover a justiça socioambiental. Claro que muitas mudanças precisam acontecer para que a gente chegue nisso, mas é uma perspectiva que a gente tem que ter em mente, né? É um número muito grande, 60% de toda essa infraestrutura. Bom, no Brasil, nós temos 185 milhões de pessoas vivendo nas cidades, vivendo nas áreas urbanas, que tiveram um processo de urbanização super complicado, que resultou num grande déficit urbano, gerando problemas de planejamento, de saneamento ambiental, saneamento básico, de habitação, de degradação ambiental, problemas esses que tendem a se intensificar com as mudanças climáticas. Então, aqui eu estou mostrando também uma imagem que é bastante chocante, porque ela, eu não sei se todos estão familiarizados com essa imagem, mas é a segunda maior favela de São Paulo, Paraisópolis, onde moram mais ou menos 100 mil pessoas, e atrás ali, aqueles prédios, já é o bairro do Morumbi, que é um bairro de alto padrão. Então, um colado com o outro mesmo, né? Uma imagem bastante explícita da desigualdade social que nós temos no país todo, né? Portanto, dentro dos espaços das cidades, já há desigualdades que tendem a se intensificar com as mudanças climáticas. Por que isso? Né? Porque nem todas as pessoas ou grupos sociais vão responder aos impactos das mudanças climáticas da mesma forma. Pessoas que estão vivendo em situação de vulnerabilidade socioambiental têm muito mais dificuldade em responder a eventos climáticos extremos que já estão acontecendo e que, segundo as projeções climáticas, né, segundo os estudos e as pesquisas dos climatologistas, elas mostram que esses eventos climáticos extremos tendem a se tornar cada vez mais intensos e frequentes. Então, como as mudanças climáticas já são um fato, os seus impactos, eles exacerbam, acentuam a injustiça socioambiental já existente. E é nesse contexto que discutimos o conceito de justiça climática como um componente do conceito mais amplo, né, de justiça ambiental. E veja, a injustiça, ela começa na própria produção do risco. Por quê? Os que são menos responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa que causam o problema já são e serão os que mais sofrem e sofrerão os impactos dessas mudanças no sistema climático. E nós sabemos que a resposta aos impactos das mudanças climáticas, ela não é igual para todo mundo. Então, para os pobres e para os ricos, para as mulheres, para os homens, para os negros, os indígenas, os brancos, esse é um ponto-chave para entender, para pensar em respostas a esse grande desafio, né? Então, esse é um ponto bastante importante. E que impactos são esses que nós estamos falando, né? Com o aumento de eventos extremos de precipitação, de chuva, aumentam os riscos de deslizamentos de terra, que são a maior causa de mortes por desastres naturais, entre muitas aspas, né, no Brasil, porque esses desastres, eles não são nada naturais, eles são muito provocados
por nós mesmos, né, pela forma como nós nos desenvolvemos e conduzimos, enfim, a nossa sociedade, então eles não são naturais, né? E aqui eu destaco a tragédia da região serrana do Rio de Janeiro, em 2011, que causou mais de 1.000 mortes, mas que teve que foi um ponto também de inflexão na condução da política sobre essa questão no nível federal, né? Contribuiu para mudar o enfoque das políticas públicas de resposta ao pós-desastre, né? Quando já aconteceu, reconstrução e etc., para ações preventivas, ou seja, voltadas principalmente para a salvaguarda da vida humana. Claro que ainda há muito a se avançar nesse sentido. A gente está falando de uma coisa que aconteceu há menos de 10 anos, né? A gente sabe que essas questões elas demoram para chegar no nível mais local, né? Mas já foi uma mudança importante que aconteceu na condução dessas políticas. Só que a gente não pode esperar novas tragédias para mudar a condução desse tipo de situação, né? Que continuou acontecendo, como, por exemplo, aí já tem uma outra imagem de 2014, também de Natal, que atingiu muitas famílias, né, naquele momento, e aqui eu poderia ter uma coleção de fotos, né, de imagens sobre esse tipo de desastre, que acontece com, infelizmente, bastante frequência ao longo de todo o território brasileiro. Em segundo lugar, são as enchentes que mais causam mortes por desastres naturais, também, de novo, aqui entre aspas, né? E nesses casos, as pessoas, elas perdem a vida, quem vive perde tudo que tinha, perde casa, perde imóveis, enfim. Então, são desses eventos que a gente está falando que tendem a se intensificar. E no Brasil tem também furacões, tornados, como esses que nós vemos aí nessas imagens. Esse de 2016 foi um tornado muito próximo aqui de onde eu estou. Eu falo de Jundiaí, eu moro em Jundiaí, que é no interior de São Paulo. Jarinu é uma cidade vizinha aqui e devastou completamente a cidade nesse momento. E, ao mesmo tempo, nós estamos falando também de períodos de seca e estiagem prolongadas, como esse grande período vivido em todo o Nordeste, que foi de 2012 a 2017, bastante severo. Recentemente, em São Paulo, uma crise hídrica que atingiu toda a região metropolitana e mais algumas outras cidades do estado, próximas da capital. E secas na Amazônia, que a gente não imagina, né? Uma floresta tropical, quer dizer, toda a riqueza de rios e que nós temos lá, e vivemos 2 importantes episódios aí de seca, bastante graves, um em 2005 e um em 2010, afetando toda a população ribeirinha, enfim, todos que vivem, né, da pesca, quer dizer, aí as consequências elas vão, é aquele efeito dominó, né, a gente vai vendo isso acontecer. Ao mesmo tempo, um outro impacto das mudanças climáticas são as ondas de calor e frio. Aqui talvez não dê para ver com muita nitidez, mas nesse gráfico do Instituto Nacional de Meteorologia está mostrando que as temperaturas máximas, médias e mínimas, elas têm subido no Brasil desde 1989 em pelo menos 2 graus já, né? O máximo já registrado foi 44 graus em Nova Chavantina, em Mato Grosso, e a mínima de -4 em Irati, no Paraná. E agora a gente está vivendo aqui, né, uma nova onda aqui no Sudeste, né, essa massa de ar polar. É claro que não dá para a gente conectar todos esses eventos exclusivamente com as mudanças climáticas, né? A gente sabe que há outras variáveis também a serem consideradas, mas, sem dúvida, as mudanças climáticas, elas intensificam esse tipo de evento. E, por fim, o aumento do nível do mar, que também já está acontecendo em diversos pontos do litoral brasileiro,
Aqui eu destaquei 2, mas tem muitos outros, né? Boa Viagem e a Ponta da Praia, em Santos, são locais que já estão sendo bastante afetados por esse avanço do mar. Então, esses efeitos, vejam, eles já estão sendo sentidos, né? Não estou falando aqui nem de projeções, mas do que já está acontecendo. Então, as cidades, elas acabam sendo espaços muito chave para dar conta desse grande desafio, né? E com esse retrocesso que nós estamos vivendo hoje na governança ambiental no Brasil, muito liderada pelo atual desgoverno, né? Porque o Brasil já liderou muitas negociações da Convenção do Clima, tinha uma liderança reconhecida internacionalmente, mas isso acabou e é muito lamentável, é só a gente ver os índices de desmatamento da Amazônia. Só que essa situação coloca o nível subnacional, ou seja, o nível estadual e municipal de governança, numa posição de liderar medidas políticas necessárias, tanto de mitigação quanto de adaptação, ao exemplo do que vem acontecendo em outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, com um movimento bastante forte, que é o We Are Still In, que são as cidades, os estados, as empresas, a sociedade civil organizada, dizendo que ainda estão no Acordo de Paris, a despeito do que o presidente Trump tem demonstrado, né? Então, por isso as cidades, elas se tornam ainda mais importantes nesse sentido, né? E aqui nós temos imagens da última enchente que teve no Espírito Santo, que foi em janeiro desse ano, que também foi muito forte, né? Foram mais de 12 mil pessoas atingidas em 27 municípios, é muita gente, né? Então, isso para a gente entender um pouco do tamanho mesmo do desafio que se tem, né? E para responder a tudo isso, é claro que os governos, eles são agentes bastante importantes, né? Talvez os principais aí, como a literatura mesmo traz, peças fundamentais para promover modos apropriados de governança nos diferentes níveis e escalas. Então, a questão que se coloca é como os governos estão respondendo a esses riscos e promovendo a inclusão dos grupos sociais interessados também nessas respostas. Então, eu vou falar aqui não da parte de mitigação, né, que seriam respostas políticas voltadas para diminuição das emissões de gases de efeito estufa, mas o que interessa para pensar as questões de justiça climática é em relação às políticas de adaptação. E é preciso qualificar essa adaptação, né, que não significa responder ao desastre ou pós-desastre, né? Ou seja, quando o risco já aconteceu, já se concretizou e já fez vítimas muitas vezes fatais. Mas nós estamos falando de adaptação proativa, isso é, reconhecer o potencial de risco e se antecipar a ele, para que esse potencial de desastre também seja minimizado. Isso é planejamento baseado nas projeções climáticas, quando elas existem, né? Porque a gente sabe também que existe ali uma lacuna, em muitos locais a gente não consegue ainda ter essas projeções mais específicas, mas que isso seja feito também ouvindo os grupos sociais interessados. E também, né, pensando nesse diálogo de saberes, que foi um evento também que a UFES promoveu, e que foi bastante interessante, eu tive a oportunidade de assistir durante essa semana, né, colocando realmente a ciência como uma das fontes de conhecimento, não a única, né, mas que também seja feito esse diálogo de saberes. Então, pensando na justiça climática, o que nós estamos dizendo é que a adaptação, ela se refere às medidas para reduzir a vulnerabilidade de grupos que são desproporcionalmente afetados pelas mudanças do clima, isso é, dar condições para que os diferentes grupos possam responder aos impactos das mudanças climáticas. Então, nós estamos falando em ações voltadas para a redução de desigualdades sociais.
as medidas de adaptação, elas não podem reforçar essas desigualdades, reforçar o racismo climático, né? Então, precisa haver mesmo uma perspectiva antirracista para a tomada de decisão sobre o clima, porque o antirracismo é uma parte da luta por justiça climática. E aí vocês estão vendo uma imagem, né, que é da Climate Justice Network, que traz exatamente essa perspectiva. Bom, e como as cidades brasileiras estão respondendo, então, às mudanças climáticas nessa perspectiva? O que nós temos são 5.570 municípios no Brasil, apenas 8 deles possuem uma política, uma lei climática aprovada, né? Nem todos esses municípios têm um plano de adaptação, só 4 deles possuem, e só 2 são costeiros, né? E os municípios costeiros, eles são ainda mais vulneráveis às mudanças climáticas por conta do avanço do nível do mar, como nós já vimos, né? Então, só Rio de Janeiro e Santos, por enquanto, que já aprovaram seus planos. Acho que Recife também foi recente a aprovação, está aí como plano em elaboração, mas acho que já publicou. E são 5, então, né, os planos que estão em elaboração. Então, é um tema que ainda está muito incipiente, a gente está engatinhando, né, nesse tema, mas não é por isso que não podemos fazer bem feita essa adaptação, esse planejamento para adaptação. E como que essas políticas elas estão sendo desenvolvidas? Bom, esse processo ele é muito parecido nessas cidades e começa com a criação de um comitê, ou fórum, ou comissão de mudanças climáticas. Então, aqui estão as cidades, né, que possuem esse arranjo institucional, que normalmente estão bastante ligados ao Departamento de Meio Ambiente das cidades, as secretarias municipais, e que é responsável pela implementação da política e também pela elaboração de um plano de adaptação. Em teoria, esses espaços, eles prevêem a participação de outros segmentos da sociedade, da academia, né, das instituições de pesquisa, as universidades, grupos da sociedade civil organizada, do setor privado, poder legislativo também. Então, esses fóruns, esses comitês, eles constituem um espaço importante de participação e precisa ser ocupado pelos diferentes grupos sociais para dar conta também da complexidade do problema. Para que haja justiça climática, é necessário ampliar os espaços de participação dos diferentes grupos sociais, de gênero, de etnia, de classe, no processo de governança climática, seja na pesquisa, seja na ciência e também na política. E esse é um paradoxo que nós vivemos hoje, porque é uma composição predominantemente branca, né, e masculina, da comunidade climática como um todo, seja de tomadores de decisão, seja de cientistas, que falam muito pouco, ou quase nada, sobre as desigualdades de gênero, de raça, de classe. E eu destaco aqui um trabalho que vem sendo feito pelo Instituto Clima e Sociedade, liderado pela Andrea Lubac, que é mapear os profissionais negros na agenda climática, né? Aqui tem um link, eu convido vocês para entrarem, para conhecer e para participar também. E eu sempre tenho participado, assim, de eventos até mesmo fora, né, do país, e eu percebo um cuidado crescente em promover a participação igualitária de gênero, né, de raça, de classe, e é muito importante atentar para essa questão. Por isso, a gente tem que olhar não só, né, para que a política ela atinja a todos os grupos sociais interessados, mas que esses grupos também tenham voz na condução, na elaboração, né, dessas políticas. Então, esse movimento ele tem que ser duplo, né? Porque a consequência de se ignorar as desigualdades sociais que estão por trás dos problemas ambientais
permite a adoção de soluções que não asseguram igual proteção ambiental para todos. Ou seja, são soluções, entre aspas, porque não dão conta realmente de resolver o problema, né? E nesse sentido tem muito ainda a ser feito. Então, como eu falei, é um momento que a gente está vivendo que esse tema está começando, né, a ganhar espaço no Brasil. A gente está falando de adaptação às mudanças climáticas recente, né, esse tema. O próprio Plano Nacional de Adaptação foi aprovado em 2016, né, agora que a gente está vendo ele começar a ser implantado, né, a passos muito lentos. Então, é um processo realmente que está no início, mas que a gente não pode perder de forma nenhuma essa oportunidade. Enfim, o tema é amplo, eu fiz aqui uma pequena contribuição, nem sei se eu já estourei meu tempo, mas eu acho que aqui já temos bastante elementos para poder discutir, então, depois da apresentação do professor Sandro. Então, agradeço, eu deixo aqui algumas referências também de algumas publicações recentes, fico feliz em compartilhar com quem tiver interesse, aqui também alguns artigos, capítulos de livro, eu deixo o meu e-mail aqui no final, meu contato, e fico à disposição. Agradeço muito a atenção e, mais uma vez, agradeço o convite. Obrigada, Fabiana, pela apresentação, foi incrível, muito rica em informação. Muito obrigada, Fabiana. Queria só comentar, porque eu fico muito empolgada aqui quando eu vejo essas apresentações. Acho que é extremamente importante a gente falar sobre isso, sobre... muitas vezes a gente tem a ideia de que está todo mundo no mesmo barco, né? E quando a gente fala dessas problemáticas, a gente tem que fazer essa análise sobre a justiça, fazer esses recortes específicos, né? Pensar mesmo na questão do racismo e de tantas outras questões que envolvem aí essas injustiças, né? Então, muito obrigada por trazer essas questões, para a gente pensar aqui em sustentabilidade como a sustentação de todas as formas de vida e de todas as vidas, né? Para que realmente todo mundo esteja incluso aí nesse processo, né? Muito obrigada. Obrigada. E agora eu vou convidar o Sandro para participar do nosso diálogo. Passo a palavra para o Sandro, já agradeço, e ele terá 30 minutos aí para fazer a apresentação para a gente. Muito bem, obrigado. Boa tarde, obrigado pelo convite. Compartilhar aí com a Fabiana essas ideias, também a audiência, né, que está por aí. Eu vou falar do meu ponto de vista, eu sou antropólogo, né, então eu vou falar mais das etnografias que eu tenho feito no norte capixaba, na divisa com a Bahia. Então eu tenho a minha perspectiva é assim, mais etnográfica, mais do cotidiano daquela população, quilombola e não quilombola, e eu peguei 2 estudos de caso que eu fiz lá, a propósito de pesquisa ambiental também, né? Um foi o relatório de impacto ambiental da duplicação da BR-101, o outro foi o relatório de impacto no patrimônio cultural, em função do plantio de eucalipto no município de Conceição da Barra e São Mateus. E o outro, esse mais antigo, foi os relatórios de identificação dos territórios quilombolas, né, cujo trabalho aqui no Espírito Santo eu coordenei entre 2005 e 2007. Tá? Foram identificados 12, foram feitos 12 relatórios, né, num total de, no norte, 39 comunidades, na região central 2 e no sul umas 10, mais ou menos, se eu não me engano. 10 não, 12. Então, assim, aí eu não vou fazer nenhuma reflexão sobre essa mudança climática, nem ou a ideia de um racismo ambiental estrito sensu, né? Eu trouxe algumas ideias para a gente pensar, quando a gente fala em estrutural, do que a gente está falando, afinal de contas, né? O que é isso? Né?
Então, eu acho que a Fabiana nunca veio aqui no Espírito Santo, mas eu vou contar um pouco a história do Estado para ela, ou pelo menos do imaginário que as elites capixabas têm de si próprias, né? Então, o Espírito Santo, ele é imaginado pelas elites capixabas tendo dois períodos, né? O período do seu povoamento, da sua colonização, é assim que eles usam essa expressão, né? Onde o Vasco Fernandes Coutinho chegou por aqui, ficou mais ou menos alguns anos, uma década mais ou menos, mas não foi muito à frente e faliu e deixou aí a terra solta, né? Preciso lembrar que a Sesmaria do Espírito Santo era uma sesmaria bastante grande e hoje ficou reduzida. Então, quando a historiografia, uma parte da historiografia capixaba conta essa história, ela salta do descobrimento para a imigração estrangeira, né? Quando o Império fez uma política de povoamento baseada no branqueamento da população. Então, muitos imigrantes vieram para o Brasil, né, sobretudo aqui no Espírito Santo, da Alemanha e do que a gente conhece como Alemanha hoje, do que a gente conhece como Itália hoje, povoar, né? Essa ideia de que aqui não tinha nada, não tinha ninguém, e eles vieram povoar. Então, quer dizer, então a história, 300 anos de história, né, são simplesmente apagados aí desse memorialismo capixaba. Então, a partir da década de 70, a própria historiografia brasileira começou a rever essa perspectiva, né, mostrando que, na verdade, as populações indígenas e os afrodescendentes, né, estavam aqui desde o começo, enfim, e simplesmente foram apagados do processo de ocupação e de formação do Estado. Então, bom, então, quer dizer, o que eu quero conversar com vocês é quais são as consequências desse apagamento, né? Quer dizer, já pensando que esse é um aspecto estrutural do racismo, né? E a gente pode pensar que também ele tem desdobramentos em relação à organização do ambiente, à organização do espaço. Eu posso compartilhar aqui não, deixa eu mostrar aqui o PowerPoint, deixa eu ver se eu acerto aqui. Vocês me perdoem, hein? Deixa eu olhar aqui. Tá olhando direitinho? Responda aí para mim que eu não estou vendo nada. Tá ok, tá ok. Ok? Então, aí o meu título, né? Então, eu tenho alguns pressupostos com que eu trabalho, né, sobre essa pequena história que eu contei da imigração e do processo de colonização, né? Na verdade, é um duplo processo de colonização, né? Que é baseado em três perspectivas, né? Uma colonialidade do poder, né? Onde a classificação social é baseada na hierarquia racial, que favorece diferentes formas de dominação, né? Então, uma forma de dominação é a própria ocupação do espaço. A colonialidade do saber, né, que inviabiliza outras racionalidades epistêmicas e outros conhecimentos que não sejam os dos homens brancos. O exemplo que eu dei para vocês é da própria história que é escrita sobre o Estado, que não contempla as populações indígenas e afrodescendentes, ou, quando contempla, é de um ponto de vista assimilacionista, é de um ponto de vista folclórico, né? É de um ponto de vista de um devir histórico, ou seja, essas populações serão integradas no futuro, e esse futuro já dura aí mais de 200 anos, e com essa expectativa de integração racial, tá? Não é integração social, não, é integração racial mesmo, a ideia de que você trouxe os colonos, os imigrantes italianos e alemães e outros para o país, não só para ocupar, mas também para misturar o sangue deles, que era um sangue mais puro, mais laborioso. Veja, gente, essa é uma teoria racial da época, tá? Não é o que o Sandro pensa, não, pelo amor de Deus. E aí, esse sangue indígena e africano, que era mais fraco, né, ele vai desaparecer e as pessoas vão perder a cor e vão ficar branco. Então, Afrânio Peixoto, que era um racista dessa época, do século XIX, ele dizia que em 200 anos toda a população ia ser branca, que o Brasil ia ser livrado do mascavo negro, né, do mascavo indígena. Então, veja que existe uma ecologia desse racismo nesses argumentos também. E aqui, peraí, deixa eu... E aí a colonialidade do ser,
né, que é a consequência dessas duas primeiras, né, que é a inferiorização, a subalternização e a desumanização que funda o Estado Nacional. Os não brancos aparecem como atrasados e não modernos, né, ou seja, sempre num passado que precisa ser resgatado ou eliminado, né. E aí, pensando nessa perspectiva da colonialidade do ser, tem um conceito que é tratado pelo Rodrigo Viegas, né, que é zonas de sacrifício, né, que seriam os locais onde a ocorrência de múltiplas práticas ambientalmente agressivas, atingindo populações com impacto indesejáveis de grandes investimentos, que se apropriam dos recursos existentes nos territórios, concentram renda e poder, ao mesmo tempo em que atingem a saúde de trabalhadores e a integridade de ecossistemas de que dependem, né? Então, aqui eu vou fazer uma ida para um mapa. Eu trouxe um mapa aqui. Vou ver se funciona, hein? Dá para colocar o mapinha aí? Como é que faz? Ao vivo é assim, né? Ei, Rafaela, como é que coloca o mapa? Você Não tem tô que te pôr aí ouvindo. no computador mesmo? Sim, tá aqui, ó, tá aberto. Tem que compartilhar a tela. Como... Achei. Deixa eu... Tcharam. Maravilha. Então, esse aí é o nosso Brasil. E aqui eu quero mostrar um quilombo. Um quilombo do Macuco. Esse é o quilombo do Macuco, né? E eu quero falar também do Água Preta. Água Preta fica próximo, no mesmo município de Conceição da Barra, né? Eu quero chamar a atenção de vocês. Eu tô passando, eu tô passando o mouse em cima. Tá acompanhando aí, tá, né? Esse aqui é o córrego da Água Preta, que é uma APA, né? Uma área de preservação ambiental, mas na cabeceira dele você já vê que tem bastante seco, ele fica um pouquinho mais caudaloso aqui no final. Em torno da comunidade de Água Preta vai ser plantado 15 mil hectares de eucalipto, que antes era pasto. Então, essa parte aqui e essa parte de cima, que é a Fazenda São Joaquim, que pega essa parte grande aqui, ó, que está em a parte branca aqui, ó, mais clara. E aqui é a divisa da Bahia. Tá? Então, essa região hoje ela pertence à Sudene, né? Eu quero depois discutir um pouco com a Fabiana quais são as explicações dessa nova territorialização, né? Aí eu volto lá para o meu PowerPoint. Se localizaram? Tá legal, né? É ruim falar assim, porque ninguém fala ok. E aqui, assim, isso que eu ia mostrar. Aqui é um panorama mais geral do norte capixaba. Todas essas comunidades aqui são comunidades quilombolas. Elas são identificadas, mas não tituladas, ou seja, elas não têm o direito à terra como quilombo. Muitas dessas terras são propriedades privadas da família, em pequenos pedacinhos que disputam espaço com o eucalipto. Qualquer comunidade que você pegar aqui, você vai ver essa relação, né? Como o quilombo de São Domingos, por exemplo, fica na BR-101. Tudo isso aqui, ó, verdinho, bonitinho, é eucalipto ou cana, tá? Então é verdinho assim, bonitinho, mas é eucalipto ou cana, não é Mata Atlântica. Isso já foi Mata Atlântica. Aí eu vou voltar aqui para o meu PowerPoint. Opa. Aqui. Olha, eu tô ficando bom nesse negócio, hein? Né? Então, Água Preta esse cenário que vocês estão vendo aí, né?
É uma cerca enorme, uma cerca que está se colocando nessa região para plantar eucalipto. E toda essa população que mora ali, ela está sendo expulsa da terra, né? Porque ela não é proprietária, ela foi trazida para lá. Então, as duas comunidades têm um histórico parecido, que combinam elementos do cenário do período pós-abolição da escravização na região, que compreende o norte capixaba, o sul baiano e o sudeste mineiro. Trata-se de uma grande região de escambo, de gente expulsa da terra, de gente massacrada, no contestado, de fugas e do trabalho compulsório, mesmo após a escravização de 3 séculos. Os conflitos são regra ainda hoje, trocando-se apenas os nomes e o volume de riqueza dos responsáveis. Água Preta se formou no início do século XX, em função das plantações de café da Fazenda Klabin, conhecida como Fazenda Paulista, que chegou a ter mais de 50 mil hectares de café plantado. Água Preta fazia parte de um complexo de outras localidades, que se compunham de igreja, escola, cemitério, até uma cadeia para os desordeiros, comandada por um capitão pago pela fazenda, São Joaquim. Nova Canaã era a comunidade de maior destaque e fazia divisa com o sul baiano. Os trabalhadores vinham de todos os lugares colher café, mas havia uma força fixa de trabalho para a manutenção das enormes fazendas do complexo cafeeiro. A justificativa, a estrutura urbana que movimentava o norte capixaba. A Fazenda Paulista era mãe, segundo me disse o senhor Vela, um dos mais antigos que ainda mora ali. Com o cafezal, as pessoas criavam sua sombra, tinham filhos, netos e a sua vida para contar. Era um oásis em meio à história violenta de cada uma das famílias que vinham para ali, meio em fuga, meio para buscar uma nova vida. As pequenas cidadelas foram se acabando no início de 1960, quando o café foi eliminado a mando do governo, um desastre ambiental. Então, entrou o pasto e depois o eucalipto sobre o financiamento da ditadura militar, que não precisa de ninguém para cuidar dele, segundo os moradores. Resta agora a grande fazenda São Joaquim, que após uma disputa familiar foi arrendada e será coberta com mais de 15 mil hectares de eucalipto, dando um golpe final à comunidade de Água Preta. Os moradores de Água Preta são o que a literatura mais pessimista das ciências sociais classifica como desorganizados. Eles mesmos reclamam que não conseguem mostrar algum fio de esperança em si mesmos. Os padres da Igreja Católica pararam de rezar missa há meses, e a Igreja Evangélica é a única que ainda persiste por enquanto. O tema recorrente que encontrei em Água Preta é o destino dos restos mortais dos parentes que estão ali no cemitério. Haja visto que é o único elo entre eles e o pequeno povoado de 28 casas. Por outro lado, Macuco teve início no fim do século XX, quando um fazendeiro levou Dona Ana e sua mãe e seus 4 filhos para ficarem ali tomando conta da sua nova propriedade. Sim, levou é a palavra mais adequada para retratar o que lhe aconteceu. No quadro de Rugendas, quando os fazendeiros se deslocavam, levavam consigo seus pertences mais caros e os escravos para lhes servirem. O marido de Dona Ana a deixou após desentendimentos violentos com o dono da terra. Ele não gostava de, aspas, passar aborrecimento, disse ela. História comum dos homens da região. Ganhar trecho, mas não passar aborrecimento. Uns levavam a família, outros simplesmente desapareciam. No córrego do Macuco, Dona Ana passou a trabalhar para o fazendeiro que lhe prometeu assinar a carteira. As crianças eram pequenas e ela temia sair com uma mão na frente e outra atrás, caso se insurgisse com a sua nova posição. Ficou ali por 30 anos, aguardando a carteira ser assinada. Enquanto isso, criou os filhos e conseguiu acessar algumas políticas públicas, estabelecendo um... Deixa eu passar aqui, porque eu esqueci de passar aqui o... Então, aqui ainda é Água Preta. Depois eu volto aqui. Depois eu volto aqui para vocês, para a gente comentar. Essa é a família de Dona Ana. Né? Então, ela ficou ali aguardando por 30 anos, aguardando sua carteira ser assinada. Enquanto isso, criou e estudou os filhos, como ela diz, e conseguiu acessar algumas políticas públicas, e estabelecer um criador de peixe e vender os beijus e a farinha produzida em sua casa.
em 2010, o fazendeiro disse que havia vendido a terra para a Suzano Celulose, e ela teria que sair da terra. Apavorada, ela entrou na justiça sob o pretexto de uso capião, e conseguiu uma liminar para permanecer na terra. Haja visto que os direitos trabalhistas não pagos durante 30 anos, né, entraram como justificativa da justiça para ela permanecer na terra. Então, ela vai permanecer da terra, mais os 30 anos de carteira assinada ela não vai ter. Então, essa é a dona Ana, sua família, né, as gerações agora da... Como é que eu... Aqui. São 4 gerações, né, já. Essa é a primeira, do lado direito, é a primeira casinha onde a família inteira morou, e lá no fundo tem uma peixaria, né, onde ela faz a despesca do criadouro que ela tem, junto com a família, né? Aqui é a peixaria, e o controle dela e das filhas, e da nora, né? Bastante próspera. Aqui é a nova casa de farinha que ela conseguiu num projeto de PDRT, né, junto às empresas de celulose da região. E esse aqui é o quadradinho onde vive a família toda. Tá? Mas eu queria voltar aqui. Cadê onde é que volta? Aqui. E aqui é Água Preta. Deixa eu falar um pouquinho de Água Preta. Então, aqui algumas famílias saindo, né, sendo deslocadas, porque já não tem mais lugar nesse espaço aí, vai ser plantado eucalipto, né? Aqui o seu Benedito e o seu Vela, lá no fundo, mostrando para mim onde era a cadeia, né? Então, os trabalhadores na década de 60, desde a década de 30 que a fazenda existe, os trabalhadores que não se adequavam a esse regime de trabalho, né, ou se embriagavam, enfim, né, eles eram presos aí, apanhavam, né, e eram todos negros, né, então esse é um aspecto que fica bastante ocultado aí na história. Aqui são os trabalhadores, né, fazendo questão de mostrar as mãos, né, e durante o trabalho de campo. E aqui o seu Vela fez questão, o seu Dito também fez questão de me mostrar onde que é as ruínas, né, das pequenas vilas que foram desaparecendo, sendo tragadas pelo eucalipto. Essa aqui é a Nova Canaã, que fica bem na divisa com a Bahia. Esse é um senhor, o mais velho lá desse lugarejo, dessa Água Preta, né? E ele foi ficando. A fazenda São Joaquim foi desativada, as pessoas foram embora, e ele era o vigia, ele é o porteiro. E ele foi ficando, e ele conta que está lá há 50 anos, tomando conta da fazenda. Hoje ele toma conta dos fantasmas, segundo ele. Né? Ele fica ali, tem problemas de lembrança, de lembrar o que está acontecendo, e ele foi esquecido ali, como porteiro. Então, essas cenas, né, dessas mudanças ambientais, elas são muito cruéis, né? Porque quando a gente fala em mudança ambiental, a gente pensa sempre no verdinho virando cinza, né? Ou virando qualquer outra coisa. A gente não pensa nas mudanças das pessoas que estão ali nesses contextos. Né? E aqui, talvez a parte mais trágica de Água Preta é que agora a comunidade está lutando para que o cemitério seja o único fio de relação deles com a permanência na Terra. Então, as poucas lápides ainda que são cuidadas pelos moradores, outras já se abandonaram, né, já se perderam ali, são ainda o fio que liga os vivos, né, aos mortos. Então, os mortos estão mantendo os vivos sobre a terra, né, numa alusão aí ao Marx, né. E esse é o segundo cemitério da localidade, havia outro cemitério, mas o imprensamento, né, a pressão para ocupar com o eucalipto era tão grande que o eucalipto ocupou esses cemitérios e fez com que as pessoas passassem a morar em cima do cemitério também. Então, a Água Preta ela foi construída em cima de um cemitério antigo também. Então, essa é a história que as pessoas contam. E aí eu fiquei pensando, assim, nessa perspectiva do território da resistência, né? Porque se de um lado você tem como é que é?
eu esqueci aqui. Se você tem esses territórios violentados, por outro lado, você tem micro-resistência, micropolíticas, e é o exemplo do Córrego do Macuco que eu trouxe para a gente pensar, né? E aí o James Scott, que é um pensador aí, que ajuda a gente a pensar que a resistência cotidiana combina a política institucionalizada da mudança sistêmica com a resistência informal preocupada com ganhos imediatos, né? Tais relações não são apreendidas como conceitos abstratos, fantasmagóricos, cidadania, direitos humanos, por exemplo, mas em conflitos e lutas específicas. O que eu quero dizer com isso? Na análise da situação da família de Dona Ana, no córrego do Macu, no quilombo do Macuco, e Água Preta, a gente observa duas situações díspares, né? É uma situação limite dos seres, dos sujeitos, onde eles não têm mais alternativa a não ser se mudarem, né? E outros você tem esses territórios da resistência, porque as pessoas também tentam criar estratégias, né? E essas estratégias não têm a ver com direitos abstratos, né? A Dona Ana, a justificativa dela para entrar na justiça foi cuidar da família, uma justificativa prática, né? Não tinha a ver, por exemplo, com o que às vezes a gente argumenta quando a gente vai a campo trabalhar, fazer oficinas, né? A ideia de direitos raciais, direitos étnicos, direitos humanos, né? Isso vamos dizer assim, algo para uma conversa com os magistrados, mas muitas vezes ele passa desapercebido nas relações locais, que tem a ver muito mais com um pragmatismo, né? Então esse é o cenário que a gente tem no Norte Capixaba. Recentemente, né, ainda nos governos do PT, o Norte Capixaba foi incluído na Sudene, né? E, por incrível que pareça, não houve grandes avanços para a população local. Parece que quem foi mais priorizado foi exatamente o agronegócio, né? As plantações de cana, eucalipto e o pasto para a criação de gado. Né? Então, também tem um aspecto interessante que eu acho que a gente podia dialogar um pouco, Fabiana, que é essa transformação do local, né? Vamos dizer assim, essa questão artificial associada ao local. Então, a Sudene pressupõe uma desertificação, né? Ela pressupõe um cuidado social, um cuidado econômico, um cuidado político em função da desertificação. Mas veja bem, quem está oferindo recursos e dividendos com a reterritorialização desse espaço são exatamente aqueles grupos, né, que produzem a desertificação e a exclusão social e o racismo ambiental naquela região, né? Então eu queria deixar essa coisa para a gente pensar e, enfim, queria agradecer novamente a oportunidade. Vamos conversar. Obrigado. Demorei? Não. Tinha até mais tempo. Vamos aproveitar agora. No cronometrei aqui. Mas tá bom. A gente tem algumas perguntinhas para só primeiro agradecer ao Sandro, porque o nosso evento é exatamente essa ideia que o Sandro trouxe, né? A gente trazer alguém, membro externo, para trazer uma visão geral e trazer alguém de dentro aqui da região para trazer essa visão local. E eu acho que o Sandro a Fabiana trouxe toda essa visão global e o Sandro trouxe especificamente o que a gente queria, assim, que foi sensacional. Muito obrigada, Sandro, por contextualizar, né? A gente teve até uma pergunta aqui referente ao local mesmo, o quanto é importante a gente pensar no local, né? E uma coisa que o Sandro falou que a gente sempre discute aqui nas nossas nas reuniões, né, que nós já tivemos, é o quanto é importante quando a gente fala em meio ambiente, a gente pensar não só no verdinho, né? Não só na natureza, mas o meio ambiente como algo que também pense nas pessoas, em todo fazer todos esses recortes, né? Toda essa necessidade de realmente tratar a sustentabilidade na ideia de sociedades sustentáveis, né? E não a gente ficar no contexto só desenvolvimentista, do desenvolvimento social, do desenvolvimento sustentável. Então, agradecer muito a fala do Sandro, que eu acho que trouxe bem isso para a gente, né? E agora vamos passar para as perguntas, né? Temos algumas perguntas aqui.
Bom, a Lais, ela fala quais são as políticas públicas para a proteção dos quilombos. Será que a gente pode pôr mais de uma pergunta, né? E a gente comenta. O Rogério fala, como falar de justiça e racismo ambiental em projetos de desenvolvimento, como, por exemplo, empreendimentos da Suzano, aqui na região norte capixaba, né, que não considera as comunidades tradicionais. Aí podem ficar à vontade, né? A gente até participou de uma audiência pública online, né, que eles fizeram recentemente, a Suzano, sem considerar totalmente, né, as comunidades da região, meio que passando a boiada mesmo, né, como a gente tem visto aí. Quem quiser comentar um pouquinho. Você quer falar, Fabiana, alguma coisa? Sim. Posso falar. Bom, eu aprendi muito com a sua fala, a sua apresentação. A gente fica até assim, são imagens muito fortes, né? Assim, somadas à história do que você vai contando ali, do que aconteceu naqueles locais, com aquelas pessoas, e a sensação que a gente tem, né, e isso está muito ligado a essa questão de justiça ambiental, é que parece que a gente tem vivido uma naturalização dessas tragédias mesmo, né? Um exemplo disso é o que a gente está vivendo agora com o Covid, né? Nós ultrapassamos 100 mil mortes e pouco se falou disso, né? Assim, isso não causa impacto, e isso é muito preocupante, porque realmente, como a gente vai falar de justiça ambiental, né? Se a gente está falando de se 100 mil mortes não causam nenhum, né, alarde, que dirá o que está acontecendo, né, nesses locais que não estão na grande mídia, quer dizer, que não estão, né? Então é bem complicado mesmo. Eu gostei muito da sua apresentação, aprendi muito mesmo e te agradeço. Foi ótimo. Não foi tão organizada como você, mas eu sou meio desorganizada, assim. Olha só, é interessante porque o que acontece, né? O que deve nos preocupar, como pessoas que estão aqui na cidade, né? Geralmente, eu gostei muito da apresentação da Fabiana, porque quem está na cidade, ele acha que está tudo resolvido, né? E era assim, não, eu ligo, entrego aqui em casa, né? Eu vou no mercado e, tipo, tudo está muito ali, né? Quando você vai para o ambiente, o interior, é diferente, porque o corpo das pessoas é o lugar da injustiça o tempo inteiro. Eu tentei mostrar um pouco isso, né? E você percebe isso na incapacidade das instituições de darem respostas ao cidadão comum, não é? Tem toda uma discussão sobre isso, quer dizer, a gente vive, e aí eu fico muito grato, eu ia comentar isso e esqueci, eu fiquei muito grato de ter companheiras aqui na organização, porque eu trouxe a história da dona Ana, não é? E a sua mãe, né? Quer dizer, são mulheres, isso aí sim, né? É uma perspectiva de resistência, porque ela não desistiu em nenhum momento. Gente, ela trabalhou 30 anos como escrava. Tá certo? Imagina vocês estão se formando, já se formaram, e alguém chama assim, olha, vamos ali fazer um serviço pra gente, vocês ficam 30 anos sem receber um salário, sem direitos nenhum. Como é que vocês vão chamar isso? Como é que você chama isso? Né? Escravidão, né? E a justiça brasileira assim, mundial, né? Basta sair um pouco do cenário brasileiro e ir para a América Latina, ir para os países do terceiro mundo, tá? e o norte agora, né? Para você ver a incapacidade da justiça dar respostas ao pacto que foi prometido de igualdade das pessoas, né? A teoria clássica da ciência política é que nós abrimos mão da nossa violência para uma soberania dos três poderes, né? E você descobre que esse pacto foi um pacto baseado no sexismo e no racismo, que afastou
alijou as mulheres e alijou os pretos indígenas. Né? Então é um pacto de iguais, mas não, a gente está fora desses iguais. Eu posso dizer isso, nós, né? Nós, eu negro, vocês mulheres, e as mulheres que estão me ouvindo. Então, esse pacto precisa ser questionado, e é o que o movimento negro no mundo inteiro, o movimento indígena no mundo inteiro está fazendo. Infelizmente, fazendo com sangue. Né? Como fizeram as mulheres, né? No século passado, século XIX. E, enfim, todo esse período. Então, eu acho que se a gente não pensar as transformações em que a esfera pública, o espaço público vem passando, a gente não entende essa relação. Né? O Espírito Santo Norte, o Espírito Santo é um grande deserto. Uma senhorinha me disse uma vez, num quilombo do São Jorge, ela disse assim, eles são burros, porque se eles tirarem a gente daqui, quem vai eleger os prefeitos e os vereadores? Olha a sacada dela, mais uma vez. Né? Então, é disso que se trata. Possivelmente, a gente vai assistir nos próximos tempos aí houve uma municipalização intensa do Brasil, né? A gente vai assistir o contrário. Nós vamos ver os municípios desaparecerem porque não tem mais gente. Uhum. Porque os coeficientes de manutenção das câmaras e tal não permitem mais ter gente. Então, você vai criar um grande... Aí o sonho dos monarquistas, né, desde lá do século XVIII, que era criar um grande pasto, né, no Brasil. O sonho era esse, que o Brasil seria um celeiro do mundo. Né? Esse cenário está se concretizando, né? Infelizmente. Então, assim, aí você imagina, né? O IEMA, né, fez a audiência pública, que é a obrigação dele fazer a audiência pública, e eu te digo, o Ministério Público poderia ter suspendido a audiência. Ele tem instrumentos para isso, mas não fez. Né? Então, quando a gente pensa em governo, a gente tem que também deixar de lado a ideia de três poderes, né? As empresas governam o território, sobretudo esse do norte. Elas governam mesmo. Elas definem quem é o vereador, quem é o prefeito, quais são as pautas, né? Enfim. Se a Fabiana um dia vier no Espírito Santo, ela vai conhecer Itaúnas. Itaúnas, ela tem uma influência das marés que vai mudando a deposição de areias, né? Então, havia uma cidade, a cidade foi coberta por areias, agora a areia está invadindo novamente a parte do alagado que tem ali. Então, isso é muito presente. E no parque de Itaúna, no parque federal, parque estadual, desculpa, tem eucalipto plantado. Né? Então, tipo, né? E, ao mesmo tempo, um certo olhar dos administradores do parque, dos conservacionistas, né? Isso é importante para vocês que estão nessa linha da biologia, veem os quilombolas como uma ameaça ao parque. Ora, se eu mostrar um mapa, eu não vou abrir novamente aqui para não esticar a conversa, mas se eu abrir um mapa para vocês do Conceição da Barra, os lugares onde tem oásis de biodiversidade são os quilombos. E as APAs, que ainda estão mantidas por uma questão, né, delicada. Então, é mais ou menos isso. Exatamente. Eu li um estudo recentemente, saiu um estudo dizendo muito isso, o quanto as comunidades tradicionais são importantes para toda a conservação, né? E isso é muito nítido. A gente não pode pensar eles como inimigos, realmente, né? Isso não faz o menor sentido. Achar que eles são o problema a gente sabe, né? É muito maior que isso, toda essa estrutura, essa economia, tudo. A gente tem que pensar além disso, né? Com certeza. Bom, mais uma pergunta. Para vocês, é importante os movimentos sociais e internacionais para combater essas injustiças? Eu vou deixar para a Fabiana, eu vou lá tomar um café. Especificamente no município de São Mateus, será instalado um centro portuário, mas aparentemente as discussões sobre os impactos se resumem a benefícios econômicos. Rogério, você quer que eu saia preso dessa live, né?
Apoio monetário, credibilidade, a comunidade de cientistas é importante para mitigar as mudanças climáticas nas comunidades mais vulneráveis? Não. As comunidades têm que ter direitos. O direito está sendo retirado delas. Direito à moradia. Direito humano. Acho que só. Quer comentar um pouco, Fabiana, aquelas perguntas? Quero sim. Ouvindo, né, tudo isso que o professor Sandro está trazendo e esses comentários também, fica muito nítido que os agentes, né, na sociologia a gente fala muito de atores, né, são os agentes que nos trouxeram até aqui, claramente não são os que vão nos levar a um outro lugar, né? A uma situação de justiça, de direitos humanos. Isso é muito nítido, né? Porque, como o professor Sandro já mostrou, essas estruturas, né, de poder, quando ele falou, né, dessa memória da ocupação do território, quer dizer, isso já está permeando a nossa história há mais de 200 anos, muito mais, né? Então, é evidente que a gente acaba levando essa esperança, né, de que a gente saia dessa condição que a gente está hoje para outros agentes. Então, certamente os movimentos sociais, os movimentos, esses grupos sociais ganhando força, é uma esperança, é uma forma de imaginar que suas vozes podem ser ouvidas e consideradas na formulação das políticas. Não sei, professor, você vê alguma outra forma? Não, eu acho que é isso. O cuidado, alguém perguntou da mitigação, né? A mitigação, ela já é o reconhecimento do fracasso das instituições públicas em prover a segurança jurídica dessas comunidades. Se fala muito no Brasil, e você deve ter encontrado isso na literatura, as empresas estão em segurança jurídica. Como é que eu vou investir no Brasil se eu não tenho segurança jurídica? Né? Ora, quem tem mais insegurança jurídica são as populações afetadas. Né? Não há nenhum movimento para garantir o direito dessas populações. Veja bem, direitos básicos, pessoal. Morar, comer. Né? A pandemia, a Fabiana estava mencionando, a pandemia nos deu esse retrato de que nós estamos numa economia do pau e pedra. Uma economia de violência extrema. As pessoas estão sendo mortas porque estão protestando, porque estão invadindo a casa delas. Né? Povos indígenas, povos quilombolas, né? Na América Latina, eu tenho uma outra pesquisa com um grupo da América Latina, a gente fez um mapa, só no período da pandemia, 300 lideranças indígenas foram mortas, né? Assassinadas, né? Não foi o Estado nem a polícia, não, mas elas foram nessa situação. Então, não há esse amparo. Então, eu acho que o que falta é essa perspectiva de direitos mesmo. Né? Os órgãos que são responsáveis pela garantia desses direitos, elas não estão atuando. Ou se estão atuando, eles não estão conseguindo, não é, vencer essa máquina de guerra racista que são as multinacionais, né? Enfim, tá certo? Então, esse é uma preocupação constante. Eu queria compartilhar com vocês aqui uma telinha aqui para a Fabiana ter ciência do que a gente está falando quando fala dos portos aqui, né? Que o Coisa falou. Olha aqui, o Faleiros. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portos previstos para o Espírito Santo. A costa do Espírito Santo tem 300 quilômetros. Nossa. Né? E aí você olha no norte, ó, aí eles chamam de vocação, né? Quer dizer, petróleo na vocação, papel e celulose na vocação, é vontade política e econômica dos grupos. Né? Então, o norte vai continuar sendo pecuarista e papel e celulose, como tá dizendo aqui, ó. Tá?
Então, esse é um aspecto que é complicado. Aí a pessoa perguntou da questão da ajuda internacional. É importante, mas também tem que tomar cuidado, porque muitas vezes é uma briga de conglomerados internacionais em que as populações locais entram como sparring, né? O sparring é aquele boxeador que entrava para aquecer né? Então, as comunidades não são players, né? Que eles têm as palavrinhas bonitinhas, stakeholders, esse tipo de coisa, né? Eles são um problema. Como é que você faz com os problemas? Você administra. Então, é o que muitas vezes as organizações internacionais fazem com as populações locais. Sob o subterfúgio de dar algum direito, né, elas aprofundam a desigualdade racial e as mantêm, né, sob essa perspectiva. Então, a luta antirracial é uma luta estrutural, por isso que eu comecei com a história do Estado. Né? A história do Estado se funda sobre essa perspectiva de que a população aqui não é nada. Né? Eu posso só complementar sobre aquela questão que fala da comunidade científica, né? Uhum. Tem um ponto que eu vejo como extremamente relevante da comunidade científica, exatamente de mostrar essas injustiças através de indicadores, de mapas de desigualdade socioambiental, quer dizer, para mostrar que essas injustiças não são uma abstração, elas estão ali, são reais, né? Podem ser, inclusive, quantificadas, localizadas, né? Então, desse ponto de vista, tem um papel extremamente importante. Perfeito. E já deixo aqui para quem perdeu a nossa última live, que foi Diálogo de Saberes, também acho que se encaixa bem, né? A gente falar muito sobre ciência, mas também falar muito sobre os saberes, né? Quando a gente trata, então, realmente de justiça, de racismo, a gente precisa, sim, considerar, acho que a Fabiana tratou um pouquinho aí, né, de incorporar aí essas questões, não só apenas a ciência, mas também ressaltando a importância da ciência, com certeza. Bom, temos aí mais alguma pergunta? Tem um comentário do Ed. Tem uma pergunta. A Flávia perguntou: os territórios quilombola de Conceição da Barra está sendo invadido por pessoas que nem sabemos quem é. E ninguém fala sobre isso. A justiça, então. É isso, né? Por isso eu vejo também o trabalho do professor Sandro extremamente relevante para mostrar isso, né? Essas desigualdades localizadas. Então, isso eu vejo como uma dos papéis aí, né? De nós, cientistas. Tinha uma máxima, tem uma máxima dos governos coloniais, franceses, ingleses, alemães, que era dividir para governar. Né? Então, a Fabiana falou que tem um déficit habitacional, né, nas cidades, e também um déficit de terras no Espírito Santo, no Brasil inteiro, né? O MST tem vários acampamentos que estão aguardando terras que são ocupadas, terras da União, terras do Estado, que são ocupadas por monocultivos, que a justiça já deu liminares para essas terras serem desocupadas e ter a função social da terra, e essas terras não são liberadas, né? E passa governo, entra governo, sai governo, né? E o que acontece? A pressão é muito grande. Né? Essa região do norte é uma região que teve um contestado, foi uma versão menor, mas não menos violenta, do sertão, qual é o nome? Esqueci agora. O Tico e Teco tá falhando. Como é o nome daquele... Oh, gente, esqueci. Me fugiu. Um que teve no Nordeste, que teve um missionário... Esqueci agora. Enfim, né? Porque era um conflito por terra. Né? O que fez o governo do Estado na época, né, a década de 50? Mandou um contingente enorme da polícia lá e massacrou as pessoas. Massacre mesmo. Né? A ritualização do extermínio. Que não foram só mortes. Né?
há relatos de como as pessoas foram mortas. Então, essa situação continua. Então, parece que você vê as reedições do colonialismo clássico, que a gente lê, nesses casos contemporâneos. Então, a justiça não consegue delimitar as terras das comunidades quilombolas, né? Não consegue certificar as terras quilombolas, e aí o que acontece? Essas terras já são vulneráveis, e a pressão pela reforma agrária faz com que o território seja invadido. E eu queria lembrar para vocês que, assim que o governo Temer assumiu, foi extinta a ouvidoria agrária dos conflitos, né? Que era uma mesa de concertação que reunia pessoas e dizia, olha, não pode invadir terra que está sendo estudada, nem indígena, nem quilombola, nenhuma outra. Né? Isso foi extinto, ou seja, o próprio governo aposta na violência como uma forma de acomodação. Veja só se a gente não está, né, naquela perspectiva do Achille Mbembe, né, que é um camaronês, o filósofo, que chama de necropolítica, né? Ou seja, o Estado é que organiza a morte. A gente estuda, né, as primeiras disciplinas que a gente faz na universidade é o contrário, né? A gente aprende que o Estado organiza a sociedade. Não, o Estado ele, serve para desorganizar e institucionalizar a violência do mais forte. E esses exemplos são claros. Esse comentário do Hélio, ele reforça também, comenta sobre a fala do Sandro, o agronegócio com as grandes monoculturas, quando não expulsam as famílias dos territórios, os sufoca poluídos as águas e impedindo as condições naturais para plantio e comércio de seus produtos. Grande Hélio, pensador, nosso colega aí. Eu quero ver o que essa nova geração de biólogos vai fazer. Biólogos e biólogas. É sério. Porque o assédio profissional em cima de vocês é enorme. Tá? Para estudar eucalipto, estudar cana, vocês recebem bolsa de mestrado, doutorado, pós-doutorado, 3 pós-doutorado, 4, 5, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Centro Internacional de Produção Agro e não sei o quê. E é bolsa para você estudar, bolsa para você morar, carro, casa, internet, biblioteca, seguro de saúde, né? É isso que eu observo aí. Então, tem muitos colegas que, enfim, por questões, né, do reconhecimento do seu trabalho, né, enfim, essas pessoas são livres também. Mas, por outro lado, depois você vai ler coisas que são escritas que dá vergonha, né? Há um debate, eu estou escrevendo um artigo, já tem uns 5 anos que esse artigo vai e volta, mas os biólogos, um grupo de biólogos se juntou à extinta araculocelulose e começou a dizer que os quilombolas não podiam ter o azeite, não ter os pés de dendê nos seus territórios, porque o pé de dendê era antiecológico e o dendê ele era exótico, ele era uma planta africana, então ele não podia estar no Brasil porque ele era exótico, prejudicava o meio ambiente, né? Eu vejo os argumentos, né? E aí eu falei, beleza, e o eucalipto não é? O eucalipto não é exótico também? Aí eu fui ler as justificativas para a permanência do eucalipto e não do dendê é que o eucalipto tinha se brasilianidade. Ele se abrasileirou, ele se adaptou ao meio ambiente, ele foi adaptado pela engenharia genética, ou seja, é ciência e política junto, né? Parece que a ciência e a política estão separadas, mas elas estão juntas, né? Então, esse é o argumento. Só que por trás do eucalipto você tem corporações que o rendimento são bilhões, né? E do outro lado você tem comunidades que recebem o Bolsa Família e se mantém resistente. Então, esse debate é fundamental, né? O Rodrigo tem que ser aplaudido aí, toda a equipe, né? Mas vocês têm que pensar, né? Que tipo de ciência vocês estão fazendo e a serviço de quem, né? Perfeito, Sandro.
essa consciência. Não, eu quero ser um cara do mercado. Beleza. Mas então não se engane que você vai fazer justiça ambiental. Exatamente. Você não queira resgatar ninguém, porque você é parte do poço, né? Você olhou tanto para ele do poço que você virou o poço, né? Marcelo Leite, em relação às políticas de adaptação, seria uma saída, talvez, uma organização civil para montar um plano de adaptação para os grupos minoritários? Não sei se seria uma saída, mas é bastante importante que esses grupos eles participem do processo de elaboração dessas políticas, que eles adentrem esses espaços cada vez mais para que essas políticas não fiquem reproduzindo as injustiças que já existem. Então, eu não vejo muito outra forma, né, sem que se ocupem esses espaços. E eu comentei, né, com vocês sobre os processos que já estão acontecendo de implantação da política nacional de adaptação. O processo de elaboração da política nacional foi um processo em si muito interessante, que ouviu diferentes grupos, que foi, né, todo um processo que levou, inclusive, muito tempo, porque a Política Nacional de Mudanças Climáticas é de 2009, o plano saiu só em 2016, então demorou bastante, né, para isso acontecer, mas porque foi um processo de bastante discussão mesmo, de bastante conversa com os diferentes grupos, numa tentativa de fazer um plano mais participativo, né? Agora, como esse plano vai chegar nas localidades que é a grande questão. Então, por isso, sim, eu vejo com bons olhos essa participação, né? Mas de uma forma, como eu falei, qualificada e pensando numa adaptação que não é resolver quando o desastre já aconteceu, né? Então, ter essas questões todas bem pontuadas para que a gente consiga realmente diminuir essas desigualdades e essas injustiças que já estão colocadas e que só vão se intensificar com esse cenário de mudanças climáticas. Esse pequeno trecho que eu mostrei para vocês dos portos, né, isso é um plano, chama o Plano de Desenvolvimento, ele chamava-se 2025, agora ele chama 2030. Então, cada vez que entra novo governo, ele vai só ganhando 10 anos, 5 anos, né? É o tempo do governo. E esse plano, ele foi elaborado pelo governo e agentes econômicos e políticos, que aqui no Espírito Santo chama-se Espírito Santo em Ação, que não tem povo no meio, né? Então, são as elites locais e o agronegócio e as empresas que sentaram, né, e disseram, como é que nós vamos desenvolver essa porcaria aqui? Eu quero eucalipto, eu quero petróleo, eu quero gado, eu quero mármore, eu quero, né? Então cada um diz, eu quero, beleza, tá. Agora escreve o plano bonitinho e toca, né? Então os políticos são financiados por esses fundos, né? E os políticos sancionam esses fundos, eles têm do seu lado o poder, né? E pronto. E o povo, né? Então, o que a Fabiana contou para a gente, a sensação que a gente tem é que o Espírito Santo está na contramão disso. Ou seja, nós estamos nos candidatando ao pior cenário possível. Né? Porque a única prefeitura, a prefeitura de Vitória, que estaria mais disposta a fazer uma discussão sobre mudanças climáticas, sequer toca no assunto. Né? Você imagina o resto, que é um sertão, no sentido de um faroeste. Né? Voltando à pergunta anterior que estava aqui, né? O Brasil é signatário da Convenção 69 dos Povos e Comunidades Tradicionais, né? Que, dentre outras medidas, reconhecem esses povos como parte constituindo povos dentro da nação, né? Não povos isolados, mas povos que têm o direito de participar
da Pactuação Nacional. E ele diz assim que qualquer ação administrativa do Estado, né, ele deve passar por uma consulta desses povos. Então, é diferente. Né? Então, por exemplo, como é que vai ser a matriz energética do Espírito Santo nos próximos 30 anos? Então, chama lá os indígenas e os quilombolas, os pescadores, vamos mostrar o que a gente está pensando. E eles participarem da política. Hoje, onde é que os tradicionais estão participando? No final, quando já está pronto, e eles já perderam a casa deles. Aí, eles são avisados, né? É isso que vai acontecer. Uma hora, né? A empresa fala de termos técnicos, né? E as pessoas, quando vão, porque também não estão indo mais, né? Estão ali mais para ratificar a sua própria morte. Né? Então, porque as decisões já foram tomadas, né? Já foram tomadas, em outra esfera. Então, enquanto esse reconhecimento não acontecer, a gente não vai conseguir dar passos significativos. Tá? Por isso que eu falei lá da colonialidade do saber. Eu coloquei aqueles 3 eixos, né? Que é do professor Henrique Dussel e os outros que trabalham com decolonialidade, que é isso, a ideia é que ou você faz esse povo sentar à mesa como iguais, ou você não tem. Né? Porque é aquilo que a Fabiana falou, depois quem vive alagado, quem morre de doenças transmissíveis, quem perde a casa, não são os que pactuaram, né? São as pessoas que estão lá embaixo. Aqui no Espírito Santo agora tem uma tendência, Fabiana, muito bonita, que é assim, metade da elite rica aqui, quando chegou a pandemia, eles foram para a região de montanhas que tem aqui. Porque lá eles construíram seus resorts, as suas casas de inverno, lá tem o clima europeu, não é? Sim. Entendeu? Eles fugiram para o clima europeu e deixaram a bagaça aqui. Né? Tá entendendo? Então, assim, né? A sandice é tão grande que você não consegue perceber que você está acabando com o teu... Né? E você foi para lá para quê? Para ter um clima agradável, para ver o verde, para ver o que restou da Mata Atlântica que os nossos antepassados destruíram. É esquizofrênico, com perdão da palavra. Sem dúvida, sem dúvida. Por mais que as pessoas tenham essa possibilidade, né, desse refúgio, elas também não estão completamente imunes, né, ao risco do coronavírus, quer dizer, ele está aí para todo mundo, mas é aquilo que eu falei, a capacidade de responder é muito diferente, né, é muito diferente. Bom, mais um comentário: como desmistificar essa onda do desenvolvimento sustentável, do capitalismo de consumo? Não sei. E mais uma: como construir uma nova forma de viver que mescle e atualize os saberes ancestrais com as conquistas da ciência e da tecnologia? Uma dica é mudar o pacto. Né? O pacto sexista, o contrato sexista, o contrato sexual e o contrato racial sobre o qual a gente vive não está funcionando. Está na cara, está aí, ó. Né? E aí tem um autor que o pessoal, quando a gente fala, torce o nariz, que é o Marx, né? O Marx fala assim, quem tá no poder é o seu próprio coveiro. Porque ele está criando as condições de destruição. Tá aí, ó. Né? A não ser que alguém está se sentindo bem com esse mundo. Eu não estou. Não sei. Eu tenho 2 filhos, tenho 2 filhos pequenos, assim, todo dia eu fico apavorado como é que eu vou criar eles nesse mundo sexista, racista, homofóbico. Né? E uma menina e um menino. E uma falta de direcionamento também do que a gente entende enquanto nação, né? Onde que a gente quer chegar, né? Quer dizer, faltam objetivos claros para a nossa sociedade, ainda mais hoje, nesse momento atual que a gente está vivendo,
Uhum. Falta isso, né? Falta uma sensação de significado, né? De propósito do que estamos fazendo aqui mesmo. Então fica essa ambição desmedida, né? Essa coisa toda, né? De passar por cima de vidas humanas o tempo todo. Uhum. Para quê? Né? Para quê? Sim, eu não quis debochar da pergunta, né, da colega, do colega, mas essa geração que está nos acompanhando, que está aí, vocês, né, nós, assim, a gente voltar a fazer política, se interessar pela política e fazer o mundo melhor. Não tem outra saída. A saída é a política, né? O pessoal, política é uma coisa. Não, a política é o lugar. A Fabiana mostrou isso nos estudos dela, né? São mesas de concertação, é conversar, é sentar, é o que nos faz, né, humanos ainda, né? E eu vou te falar, para a gente não ficar numa conversa muito pessimista, porque, de fato, né, a gente tem um cenário muito, muito, muito complicado de resolver, mas eu concordo totalmente com o que você acabou de falar. E eu tenho visto... principalmente agora, né, a gente vai viver aí um momento de eleições, um momento muito importante, que a gente pode realmente alterar esse curso do que vem sendo feito, e eu tenho visto surgirem coletivos que estão se candidatando ao poder legislativo, por exemplo, né, de uma forma, de pessoas que vêm dos movimentos sociais, né, então eu tenho visto isso de uma forma muito interessante, né, e acho que esses espaços realmente têm que ser cada vez mais ocupados, para que a gente possa minimamente ter alguma mudança significativa. Sim. Eu peguei o celular aqui, não é para olhar minhas mensagens, para mostrar para vocês que eu faço parte de uma rede de candidatos e candidatas quilombolas a cargos municipais, né? Ai, que legal. Registrados aqui no coisa são 144, Olha, né? Ou seja, é a política. é isso aí. É a política. Muito bom, gente. Nossa, acho que essa discussão maravilhosa. A gente tem muitos alunos aí, né, seguindo a gente. Acho que a ideia também de criar esse UF sustentável, né, esse programa de extensão, foi realmente a gente envolver aí a comunidade acadêmica, né? Nosso grupo é composto por muitos alunos, então realmente levar, politizar esses alunos, levar essas discussões para que a gente comece mesmo a pensar, a participar desses espaços de poder, né? E assim, acho que hoje a gente já está na terceira live, estamos gostando muito dos aspectos que vêm sendo tratados, e hoje acho que veio também para fechar com chave de ouro, assim. Bom, acabou. Temos mais uma pergunta. Pensando em uma conciliação entre planejamento urbano, plano diretor urbano e preservação ambiental, não seria interessante a preservação de nascentes dentro do âmbito urbano? Seria. Mais uma do João Vitor mesmo. Visto que a falta de preservação desses prejudica principalmente as comunidades marginalizadas devido às mudanças climáticas e precária oferta de saneamento básico a esses. Perfeito, por isso que eu comecei falando, não dá para dissociar o social do ambiental, né? A gente, essa conexão, essas interações entre sociedade e ambiente, não tem como separar, né? Então, com certeza, com certeza. Você sabe que Vitória era um arquipélago, né? Vitória é uma ilha, mas era um arquipélago. Então, ele foi, a partir do final do século XIX, ela foi sistematicamente sendo aterrada. Os rios, né? Vitória tinha um rio grande, chama Rio Maruípe, ele existe até hoje. E Rio Santa Maria, que desemboca atrás da ilha. São rios lindos, assim. A própria, onde hoje se encontra a parte da justiça, do comércio mais chique, é todo um aterro, foi autorizado pelo poder público, por uma empresa privada, para construir esse lugar. Então, quer dizer, isso não foi escrito ainda por isso que eu disse para vocês, não há um capital cultural, um capital intelectual que se coloque para colocar o dedo na ferida. Né? O Departamento de Geografia da UFES
é pioneiro nisso, tem muitos estudos interessantes que mostram isso, mas o resto não. Foi aterrada, era um arquipélago, pequenas ilhas, né, rios, e durante muito tempo Vitória ameaçava chover, a maré subia, Vitória ficava alagada. Nossa. E até hoje está com problema do mar tomar conta, né, da orla. Então, vira e mexe, a cada período eles têm que jogar areia de volta para a praia para não perder a praia. Porque... Urgente, um plano de adaptação aí, né? O indicador ele já está mostrando, ó, tem coisa errada aí. É. Né? Tem coisa errada aí. A próxima pergunta também é sobre o plano de adaptação. Doutora Fabiana, o que seria um plano de adaptação que se aproxima-se do máximo dos objetivos? Eu entendi que, assim, o que seria um bom plano de adaptação, né? Um bom plano de adaptação é aquele que dá conta de se antecipar aos riscos que estão colocados para aquela região. Então, tem que ser muito bem fundamentado nos riscos daquela localidade. Riscos que já existem, muito provavelmente, como a gente falou, né? As mudanças climáticas acentuam muitos riscos que já existem, mas olhar para esses espaços dentro, né, do território, onde já há uma situação de vulnerabilidade, e por aí começar, essas ações têm que começar por aí, né? Por onde já está mais vulnerável, né? Então, nesse sentido, um bom plano, ele tem que dar conta dos riscos daquele local, daquele território. Eu trouxe 2 exemplos. Quer dizer, uma comunidade de Água Preta, né, que ela tem dificuldade de se organizar institucionalmente, né, por uma série de motivos, né, uma violência sistemática, né, desde a década de 60, né, nós estamos em 2020, 70 anos, não é isso? 70 não, estou fazendo a conta errada. 80 anos, né? Não, 40 anos. E a outra, a comunidade de Macuco, onde um grupo de mulheres resolveu tomar para si a responsabilidade, né? Na literatura, né, a Fabiana sabe disso, eles são classificados como desorganizados, portanto, vulneráveis, portanto, não vamos chamá-los para a mesa, não, porque eles não sabem o que fazer. Eles não são cientistas, não são, né? E, no entanto, é o povo que sobrevive, que vai ajeitando, que vai organizando, que vai, né? Eu não estou querendo dizer que a ciência não tem um papel fundamental, tem, com certeza. Mas estou querendo dizer que, a despeito de tudo que já foi escrito sobre desenvolvimento, né, e o Espírito Santo tem um monte de plano de desenvolvimento, o Brasil inteiro, né, toda hora tem um plano de desenvolvimento, essas pessoas estão aí. E elas não são beneficiárias desse negócio, que chama plano de desenvolvimento. Então, a questão da concertação da sociedade civil, ela precisa ser repensada, porque, de fato, não dá. A gente está como se fosse um condomínio, né, disputando pequenas coisas, e está todo mundo perdendo. Só que uns estão vendo e outros não estão percebendo. Isso aí. Bom, acho que eu fiz uma consultoria no Norte Fluminense, só para o que eu lembrei aqui do plano. Vai lá, por favor, gente, por favor. Eu fiz uma consultoria para os quilombolas no Norte Fluminense, e na época eles pediram algumas palestras sobre essa coisa de como é que eles iam participar, né, daquela vida. E tal. Eu disse, olha, a primeira coisa, que vocês estão no município. Vamos começar do básico aqui, né? Vocês têm que pedir uma mudança no PDU da cidade e incluir os quilombos como parte do PDU, né? Aí o prefeito foi na abertura e ouviu isso, já saiu, foi embora. Ele sabe que botar essas pessoas para conversar é um problema para ele, porque ele já administra empresas petrolíferas, né? O pessoal da cana e outras coisas, e ter mais um, né? Então, mais interesse em jogo, né?
E se você não tem essas pessoas dialogando, você não tem, elas não aparecem, são invisíveis, né? A prefeitura prefere usar os royalties do petróleo para dar curso de manicure, hotelaria, turismo, né? Que é mais, né? É mais fácil. Muito mais fácil do que chamar a pessoa para fazer a pactuação da sociedade civil. Como? Sem dúvida, sem dúvida. Dá muito trabalho. Essas pessoas é o que a gente discutiu também na live anterior, não coloca essas pessoas como protagonistas, como as donas do território, do local, né? A gente acaba realmente tentando, achando que a gente sabe o que é melhor para elas, e aí a gente vai, sempre que vem um empreendimento, vai desenvolver a região, vai trazer muito emprego, mas assim, o que essas pessoas querem, né? Essas pessoas não querem trabalhar numa fábrica, numa usina, né, numa indústria. Essas pessoas querem continuar a vida que elas têm, né? Esse é o bem viver delas, o bem-estar delas, né? E isso não é levado em consideração. Bem lembrado, bem lembrado. É isso aí. Acho que a gente tem uma última perguntinha, a gente já está indo para 1h45 de live, a gente sempre passa um pouquinho, não tem jeito. Só uma última aí, quais são os grupos vulneráveis mais atingidos pela falta de plano de adaptação? Normalmente são os grupos que estão nas regiões mais periféricas das cidades, onde não chega, por exemplo, a infraestrutura, né, básica, onde falta saneamento, onde falta água, em muitas localidades, inclusive energia. Então, é onde, né, não tem a coleta de resíduos, ou é muito precária. Tem populações já, por exemplo, no caso de Santos, que foi um caso que eu estudei no meu doutorado, uma área grande da cidade, onde moram mais ou menos 40 mil pessoas, já é uma área bastante, que já sofre muito com enchente toda vez que aumenta a maré, porque ela é abaixo do nível do mar, e as ressacas em Santos, elas têm aumentado, assim, 3 vezes mais na última década. Então, esses episódios, eles têm se tornado muito frequentes, né? Então, essa população é sempre a mais afetada, né? E é por aí que as ações devem começar, né? E começou lá na cidade de Santos, havia um projeto grande ali de desenvolvimento para a região, mas que acabou por não ter muita transparência, né? As obras não foram finalizadas, quer dizer, o governo não deu a devolutiva, né, desse processo. Quando foi questionado, permaneceu em silêncio, e assim a gente vai vendo uma reprodução constante, né, dessa postura, né, porque não envolveu também aquela região, né, aquelas pessoas que estavam afetadas, né, então é uma política, como a gente fala, né, top-down, que vem de cima mesmo, né, não envolve os interessados, as pessoas, então fica sempre aquela sensação de que o governo está fazendo um favor ali, de estar fazendo uma obra naquela região, né, e não é isso. Então, não sei se eu respondi. Eu acho que uma das coisas legais o Rogério falou assim, né, o capital cultural deve ser incorporado ao capital científico. Legal. Eu acho que é começar, por exemplo, nos nossos trabalhos, né, mudar os nomes das coisas, né? Por exemplo, eu não uso mais vulnerável, eu uso vulnerabilizado, porque é um verbo, tá? A pessoa foi levada a se tornar vulnerável, né? Perfeito. A mesma questão, por exemplo, olha as palavras que a gente está usando: sacrifício, desastre, só palavras do milênio, do fim do mundo, né? Então, essa questão é uma questão que deve preocupar a gente bastante. Eu sempre falo, assim, se o pessoal do poder público topa sentar à mesa com esses povos, né, a gente pode ter um começo de conversa. Isso já foi tentado,
no que chama-se orçamento participativo, né? Eu tenho uns colegas do departamento que estudam isso, e você vê que mesmo as experiências mais exitosas, quando surgem os interesses políticos macro, acaba cedendo isso aí. Né? Até Porto Alegre, né? Vitória já teve experiência de orçamento participativo, e foi fracassado por causa disso, porque você tem um grupo que toma o poder, né, faz uma articulação política e começa a excluir as pessoas, ou começa, essa palavra é perigosa, começa a incluir de um jeito que eles querem que seja incluído, começa a pautar qual é o tema, né? É mais perverso ainda, né? É mais perverso, porque parece que tem alguém atuando e não tem. Justifica a participação, né? Mas na verdade não é uma participação. Uma acomodação. Né? Bom, acho que é isso, né? Estamos finalizando aí na nossa live. Agradecer, né, aos nossos participantes imensamente. Acho que foi um diálogo muito produtivo. Agradecer muito. E quem quiser finalizar aí, falar uma última. Querem falar mais alguma coisa? Eu falei pra caramba, tá doido. Eu achei que foi ótimo. Parabenizo vocês mais uma vez por esse espaço de debate. Foi uma tarde excelente, muito troca de ideias, muito rica. Agradeço muito a todos vocês, professor Sandro. Foi ótimo. A todos que estão assistindo também, né, pelas perguntas. Eu digo mesmo, parabéns pelo Rogério, né, colocar a turma, o sênior, junto com o pessoal que está começando, é fundamental. Isso é academia é isso, né? A gente vive desse trabalho de... Eu tenho também um colega das ciências sociais ali que está... E agradecer esse espaço e parabenizar, super, super interessante, me chame mais vezes. Opa, tá anotado, hein? Né? O cachê que eles me pagaram foi pouco, eu não quero nem... Não sei quanto a Fabiana ganhou, mas o meu tá... É isso aí. Então... E viva a política. Que a próxima possa ser presencial, né? Que a gente possa se encontrar aí. E eu finalmente conhecer o Espírito Santo. A gente realmente sente falta desse presencial, né? Mas a gente vai se adaptando aí, né? Porque agora seria a hora de ir para a muqueca, né? Pois é! Muito bom. Bom, então é isso, pessoal. E para quem está nos assistindo aí, se inscreve aí no nosso canal para os próximos diálogos. A gente agradece muito mesmo a participação, Fabiana, Sandro, a Carol, né, que fez a mediação aqui comigo. Pessoal, foi ótimo. Muito obrigada mesmo. Muito importante a participação de todos vocês. Parabéns. E tem um formulário de participação rodando no chat e também está na descrição do vídeo aí, para quem precisar colocar em alguma coisa, já está aí. Ok. E se alguém quiser conversar mais, a organização tem o meu e-mail, fica à vontade para escrever, tá? Tem um telefone também, o WhatsApp. Sigamos batendo papo, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. Tchau.